Olá, boa noite a todos. Primeiramente eu quero agradecer a todos que estão curtindo o canal. Peço para quem assistir esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, pois está ajudando muitas pessoas. Está tendo um alcance que eu não imaginava, né? O intuito era realmente estar ajudando as pessoas com a questão do luto e tudo mais. E tomou uma proporção maior do que eu imaginava. Antes eu achei que eu só ia estar conversando com as pessoas que sofrem como eu a questão do luto, mas eu tô, né, conseguindo conversar com pessoas que perderam a graça pela vida, né? Mas hoje eu quero falar um pouquinho para vocês aí sobre o luto diário, né? Tanto que eu dei uma sumida esses dias, não gravei vídeos porque, como eu falei para vocês, eu ressignifiquei a minha vida, mas nem todo dia a gente tá bem. Então, tem hora que a gente precisa respirar, né, para poder estar de volta ali na luta diária. É o que eu falei desde o começo. Não existe uma receita de bolo. Existe o luto. Ele tá ali, ele precisa ser vivido. E a forma que eu encontrei é ressignificar, dar sentido à vida para que a vida possa continuar. E no meu caso, eu estou tentando fazer da minha dor ajuda aqueles, né, para aqueles que precisam. Então, quando a gente fala, né, do luto, vamos falar um pouquinho antes de falar do luto, né, propriamente dito. Falar um pouquinho, né, até do que eu conversei com algumas pessoas essa semana, pessoas que estavam com problemas, né, que se sentem sozinhas, que não se sentem acolhidas, perderam um pouco do gosto pela vida. E na conversa com uma dessas pessoas, uma coisa que me chamou muita atenção é que a pessoa me falou assim, quando eu falo ela, eu falo de forma genérica, tá? Não tô falando nem sexo masculino nem feminino, é de uma forma genérica para que eu não deixe pistas de com quem eu falei. É um acordo que eu fiz com as pessoas, até para preservá-los. Que ela me disse o seguinte, que uma das coisas que deixa, né, ela muito triste é acreditar que está sozinha, que ninguém tá nem aí para ela e que caso ela partisse, o mundo ficaria melhor, as pessoas ficariam melhores. Aí, no mesmo ponto, no mesmo tempo, né, ela fala assim: poxa, eu vejo o seu sofrimento, a sua luta diária, isso me deixa tão emocionada. Aí eu falei assim: é exatamente por isso que você não pode pensar que você está sozinho, né? Não por mim, mas existem pessoas à sua volta que querem o seu bem. Ah, mas as pessoas não conversam comigo, não falam comigo, são fechadas, né? Meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, namorado, enfim, são fechados, não gostam de mim, interagem pouco. Cada pessoa tem uma individualidade. Cada pessoa tem uma individualidade e ela deve ser respeitada, né? Você tem a sua, eu tenho a minha, todos nós temos. Eu mesmo sempre nunca fui uma pessoa assim extremamente carinhosa, né? Até pela criação junto do meu pai, é um homem de um coração enorme, mas nunca foi muito adepto ao carinho. As poucas vezes que, né, eu ia fazer um carinho nele ou vice-versa, assim, era uma coisa meio que bruta e meio que eu cresci com aquilo. Mas isso não quer dizer que eu não goste das pessoas que estão à minha volta, não quer dizer que eu não amava e amo, né? A minha filha, como eu sempre falo, para mim a morte é só uma passagem, eu acredito na vida após a morte, então eu continuo amando, né? E quando eu faço esses vídeos é como se ela, para mim ela está aqui comigo nesse momento. Então, quando você pensa que as pessoas não gostam de você, será que realmente elas não gostam de você? Ou você não conseguiu entender e interpretar a forma com que essas pessoas te amam? Porque existem muitas formas da gente amar uma pessoa, né? Existe aquele carinho grudento, existe aquele carinho tipo, deixa lá, pra pessoa, digamos, né? Achar que tá sozinha e eu vou só ajeitando as coisas ali. Isso geralmente é muito relacionado ao pai, aos pais, né? E os filhos. Porque se a gente ficar fazendo tudo por eles, eles acabam não conseguindo caminhar com as próprias pernas, né? Eu pelo menos tenho
essa visão, aprendi assim e cuido do meu filho até hoje assim. Foi com a minha filha assim, se ela estaria aqui, voltasse a estar comigo, seria da mesma forma, porque o mundo, costumo dizer que o mundo fora do ambiente familiar, que é o mundo real, ele é cruel, ele é insano, ele é ingrato e diz muito não. Então a gente tem que trabalhar isso dentro de casa para que lá fora a pessoa não se choque, né, com esse tipo de situação. Então, será que realmente você está sozinho ou você não conseguiu se permitir com que essas pessoas realmente mostrassem o que elas sentem por você? E quando você me vê, né, eu conversando com essa pessoa, eu falei para ela assim: você me vê forte, me vê sorrindo aqui, conversando, te ajudando, mas o meu coração ele sangra todo dia por dentro, porque não foi ela que morreu para mim, é eu que morri para ela. Porque pensando de uma forma material da coisa, acabou. Ela não tá mais aqui, as coisas delas ficaram aí, demos praticamente tudo, né? Ficamos só com algumas coisas de lembrança, mas ela, para esse mundo material, morreu. Só que eu morro todo dia, todos os dias eu morro por causa dela. Por que eu falo que eu morro todos os dias? Sou professor universitário, também faço hoje e também sou aluno da graduação de medicina. Quando eu vejo uma jovem na idade dela entrando na sala de aula, eu lembro do que ela poderia estar vivendo e não está. E o meu orgulho de ver ela ser uma universitária, seja na medicina, na enfermagem, engenharia, seja lá o que ela quisesse fazer, né? Quando eu vejo uma jovem com uma roupa fazendo uma coisa engraçada com seus pais, esses dias, né, ontem inclusive, estava fazendo minhas caminhadas e uma menina um pouco mais jovem do que seria a idade dela, andando naqueles skates elétricos, o hoverboard lá, acho que é esse assim que fala. E eu lembro quando eu comprei para ela, mais ou menos na mesma faixa etária. E eu vi ela andando, né, com o pai ali, explicando tal, e o pai brincando com ela. E eu lembro dessa cena, nós dois na sala, eu mostrando ela fazendo, e rapidinho ela pegou. Mas ela mais me ensinou do que eu ensinei ela, né? E eu não tenho mais isso. Então, quando a gente pensa nessa tristeza, né, que a gente está dentro do peito, onde a gente acha que a vida não vale a pena porque as pessoas não vão se importar porque a gente vai morrer, eu tenho que entender que para essas pessoas, eu estou matando elas. Se eu amo essas pessoas, eu estar aqui, eu estou mantendo ela viva também. Ah, mas eu estou sofrendo, só que sem você essa pessoa também sofre. E com isso, outros males podem vir, né? Essa pessoa também pode cair numa depressão profunda e também acabar desistindo da própria vida. Então, quando você pensar que você não é importante para alguém, que ninguém está se importando com você, reflita um pouco. Lembra sempre disso. Você não está sozinho. Procure alguém para você conversar. Lembre que, como eu disse, o enlutado, aquele que fica, é aquele que morre todos os dias por algo que ele não vai mais viver, por algo que você, né, não vai estar mais aqui, vai interromper os sonhos daquela pessoa. E aqueles sonhos que incluíam você. E muitas vezes a razão de alguém estar vivo é você. A razão de um pai estar vivo, dele batalhar, dele trabalhar, dele sair cedo de casa, voltar tarde, muitas vezes irritado, estressado, cansado, essa razão é você. De um marido, de uma esposa, né? Por que eu falo que essa razão é você? Nós lutamos pelos nossos amores. E esse amor não é só a minha vida, é a vida daqueles que estão à minha volta. Então, é por você que nós vivemos. Então você tem que entender que você não está sozinho nesse mundo.
E nem sempre as pessoas vão estar bem, sorrindo, alegre, felizes ao seu lado. Seus familiares, aquele que você ama, seu filho, sua esposa, seu marido, seu irmão, irmã, nem sempre ele vai estar. Mas isso não quer dizer que ele não te ama. Não quer dizer que ele não gosta de você. Pode ser que ele, como você naquele momento, só não está tendo um dia bom. Não está passando por uma fase boa. Então, conversa. Ah, mas o diálogo em casa é difícil, né? Ele ou ela é sempre uma pessoa muito fechada. Procure alguém para conversar. Muitas vezes nós temos fora dos nossos lares pessoas que nós sentimos elas ser muito mais próximos de nós do que aquele que está ao nosso lado. Então, se você às vezes conversar com alguém de fora, isso ajuda muito. É mais ou menos aquela coisa, né? A gente nunca consegue ver a cor da nossa grama. Mas quando a gente olha para a grama do vizinho, a gente consegue ver que ela tá mais alta, não tá parada, ou tá meia feia, meia seca. Mas a nossa a gente acaba não vendo. Então, compartilhar muitas vezes o seu problema com alguém de fora da sua casa, daquele seu convívio familiar, acaba te ajudando porque ela pode enxergar, como ela é neutra na situação, ela pode enxergar o problema numa dimensão que você não esperava, que você não consegue ver e que aquela pessoa que está do seu lado e que você queria que visse, talvez não vai conseguir porque ela faz parte daquele problema. Então, quando você conversa, compartilha as suas dores, os seus sofrimentos com alguém de fora, ela pode te ajudar a enxergar isso com uma outra perspectiva. Mas uma coisa que eu aprendi, né? Nunca se concentre nos seus problemas. Eles existem. Eles estão lá. Ah, mas é para mim parar de pensar neles e que se exploda? Não. Pense. Você tem que saber que você tem um problema, mas se você tem um problema, ele precisa ser o quê? Resolvido. Então você deve concentrar esforços no problema ou na resolução do problema. Porque se eu ficar ali martirizando, ah, ninguém me ama, ah, ninguém me quer, ah, ela me deixou, ele me deixou, você só vai se afundar cada vez mais. E se você mudar essa faixa vibratória, a pessoa não está mais comigo, mas eu tenho a oportunidade de ser feliz e ela também. Olhar no espelho e se ver como uma pessoa, o protagonista, opa, enrolei a língua aqui, o protagonista da sua vida. Se você se olhar desta forma e ver que a pessoa mais importante é você, você vai conseguir mudar essa egrégora à sua volta e as coisas começam a fluir. Então você tem que entender que muitos dos seus problemas dependem única e exclusivamente de você não pensar neles, mas pensar no que você precisa fazer para solucionar. Ah, eu tô feio, feia, ninguém vai gostar de mim. Enquanto você ficar lá intocado que nem uma coruja, né? Não dá um talento na careca aí, a barba, fazer o cabelo, passar uma maquiagem, seja lá o que for, e não se reinventar nesse sentido, você realmente vai ser feia. Ninguém, feio, ninguém vai querer estar com você. Ninguém vai querer com você com aquela cara, ah, ó céus, ó dia. Não, não vai, tá? Ninguém vai te dar valor porque você está sofrendo. Então, mude. Mude o seu padrão vibratório. Ressignifica isso, ressignifica a sua vida. Ah, tá difícil, eu sei que não é fácil, mas você não está sozinho. Procure ajuda. Eu tô aqui, tô no canal. Lá pelo canal você consegue entrar em contato, tem e-mail, a gente consegue conversar, né, por lá. E por aí a gente começa a criar uma conexão, né, entre eu, você, pessoas à sua volta, que você tiver uma confiança, e com isso você se ajudar. O primeiro passo é entender que você tem um problema. A partir do momento que você entende que tem um problema, a solução acontece. Porque enquanto eu não reconhecer que eu tô com problema, as coisas não melhoram. É que nem o bêbado. O bêbado, ele jura de pé junto que ele não tá bêbado. E no outro dia, a primeira coisa que ele faz quando ele acorda, ele consegue conversar com alguém. Eu nunca mais vou beber daquele jeito. Mas horas antes ele dizia para todo mundo que ele não estava bêbado. Então é mudança de padrão vibratório, mudança de pensamentos. Então a dica para essa semana, né, do canal é: mude o seu comportamento, mude o seu padrão vibratório e lembre-se, uma vez que você não estiver mais aqui, é nós que morremos para você. Você não morreu só para nós. Você materialmente acabou,
mas nós morremos para você todos os dias. Isso não é para ser carregado como culpa, como peso, como nada disso. É para você entender o que você é, para você entender que você é importante, que você é fundamental para nossa felicidade. Estenda sua mão para nós, para que nós possamos estender a mão para você. Uma ótima semana, fiquem com Deus e não esqueça lá de clicar lá no sininho, se inscrever no nosso canal para que esse vídeo possa ter um alcance e ajudar aquelas pessoas que precisam. Muito obrigado, um beijo forte no coração.